Filha de um pai que foi atleta, desde muito jovem ela foi incentivada a praticar esportes. Nadou e levou a sério o tênis, até que um problema no joelho a fez parar. Nesse período, seu pai voltou a correr e sugeriu que ela o acompanhasse de bicicleta. Foi quando seu olhar para o esporte começou a mudar. Em 2020, pai e filha passaram a pedalar juntos e ela participou da sua primeira competição, uma prova de mountain bike. Depois de algumas provas locais, entrou para a equipe da sua cidade, Rio do Sul, e começou a treinar ciclismo de pista para participar dos Jogos Escolares de Santa Catarina, onde venceu 3 provas. Em 2021, conquistou o título de vice-campeã brasileira na prova de velocidade na pista. Em 2022, foi convidada a integrar o projeto para representar o Brasil na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Sagrou-se campeã brasileira na prova de resistência, na perseguição individual e foi vice-campeã brasileira no contrarrelógio. O projeto, contudo, não avançou, mas no Brasileiro do ano passado, ela arrasou na pista, vencendo as provas do Scratch, Eliminação e Omnium, além do vice-campeonato na prova dos 500 metros. Na estrada, conquistou o bicampeonato na prova de resistência. Este ano, coroando sua carreira, mais conquistas importantes reforçaram o seu talento. Os títulos de campeã brasileira nas provas de contrarrelógio e de resistência, o vice-campeonato nas provas de Omnium e perseguição individual e o primeiro lugar na velocidade por equipes. Tudo isso vem alimentando nela e na sua família uma vontade cada vez maior de seguir pedalando e conquistar feitos inéditos na história do ciclismo nacional. Conosco aqui hoje a estudante, jovem e determinada ciclista que é octacampeã brasileira, que é também uma grande promessa para representar o Brasil nos Jogos de Los Angeles em 2028, a blumenauense Maitê Vitória Coelho da Silva. Seja muito bem-vinda, Maitê. Bom dia pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito legal e muito produtiva. Vai ser muito legal contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória para vocês. Legal, Maitê. Prazer é nosso, prazer é meu. E que legal que deu certo essa nossa conversa assim em um tempo recorde, né? E eu tô super animado porque acabamos agora, né? A gente está gravando esse episódio agora, no dia seguinte ao término dos Jogos Olímpicos. Eu não assisti muitas competições de pista, assisti apenas algumas. Assisti as provas de mountain bike e as provas de ciclismo. E para quem gosta, né, como eu, como você e provavelmente muita gente que está ouvindo, foi um prato cheio esses Jogos Olímpicos, como sempre são, né? E o fato de você ter apenas 16 anos e você estar já sonhando com a sua participação nos Jogos de 2028, acho que fica bem simbólico aqui a gente estar conversando agora 4 anos antes, exatamente, da próxima edição dos Jogos. E depois dessa conversa, o ouvinte que por acaso não te conhece já vai estar torcendo por você. Eu já estou aqui torcendo por você e para mim é um prazer receber sangue novo, como eu recebi a Tota, como eu já recebi o Vinícius Rangel lá atrás, entre outras pessoas novas de idade, não novas no esporte, mas que tem esse sonho, que tem essa vontade. E para quem pedala há tantos anos como eu, é legal a gente ver essa renovação, ver gente nova como você, querendo se dedicar ao ciclismo de uma maneira séria, profissional e que sonha alto como você. Então, para mim, vai ser muito bacana conhecer um pouquinho melhor a tua história, né? Você está estreando hoje num podcast, mais um convidado que estreia no Endorfina, para mim isso também é outro motivo de orgulho, e que depois desse podcast com Endorfina, que você seja chamado para vários outros, para continuar contando a sua história, e depois você volta aqui, antes de Los Angeles 2028, para falar sobre a sua trajetória e a sua classificação, né? Tá bom? Com certeza. Ô, Maitê, você é nova, né? Você não é muito nova, né? 16 anos, você já é aí quase que uma mulher, e você está pedalando desde os 11, né? Foi mais ou menos com essa idade que você começou ali dando água para o teu pai quando ele saía para correr. Mas você está investindo muito do seu tempo, para não dizer quase todo, né? Do tempo fora da escola, em Uhum. pedalar, em se preparar, em curtir essa fase que é tão legal quando a gente começa a praticar uma modalidade, a gente tem destaque e a gente, enfim, a gente curte isso. Eu queria saber como é que tem sido isso para você, né? Você abriu mão de muitas coisas nesses últimos anos, com certeza muitas festas, muitos encontros,
saídas, baladas, rolês, eu não sei como é que se chama aí na sua cidade, mas enfim, você abriu mão de muitas coisas que as suas amigas, os seus amigos, colegas de escola, eles estão fazendo, que é normal, para se dedicar de uma maneira bem séria ao ciclismo. Como é que tem sido esses últimos anos sendo uma ciclista, não vou dizer profissional, porque você não vive disso, mas se dedicando como se fosse uma profissional? Então, no começo foi tudo muito diferente. Eu vi as pessoas, assim, tive o contato ali com a Tota, tive bastante contato com o Rangel também. E eu vi esses atletas e eu pensava quanto eles abriam mão de tantas coisas para estar correndo atrás desse sonho, né? Quando eu comecei a treinar, eu não imaginei que eu poderia ir tão longe. Comecei a gostar, comecei a treinar e eu pensei, para que vida, vamos dizer assim, melhor do que isso? É esporte, é saúde, é lazer. Então, para mim, no começo foi difícil abrir mão, às vezes, de sair com as minhas amigas, de estar em uma festa ou outra, até mesmo em eventos de família, comemoração, igual ontem passou o Dia dos Pais, eu estava competindo, até as minhas festas de aniversário, foi muito difícil, mas hoje eu vejo que está valendo a pena, que o sonho é possível se você se dedicar e abrir mão dessas coisas. É muito legal ver o quanto a minha família também me apoia, sabe? E os meus amigos da escola também. No começo eles achavam, Maite, será que vale a pena tudo isso? Tu acordar cedo, tu deixa de sair com a gente, vamos aproveitar, vai ser tão legal, vem com a gente. E hoje eles falam, caramba, Maite, realmente, você tá no caminho, a gente se espelha em você e a gente tem muito orgulho. E hoje eu vejo que eles torcem muito também por mim, até a gente estava assistindo no colégio as Olimpíadas e eles falavam 2028 vai ser a Maitê lá, coisas que há uns anos atrás eles mesmos não acreditavam. E hoje já é um sonho, não só para mim, mas como todos que estão ao meu redor. Então eu vejo que vale muito a pena abrir mão. Não é fácil, tem vezes que fica, no outro dia eu tenho que treinar, mas ia ser tão legal se eu fosse lá em tal lugar. Mas vale a pena. Claro, eu não vivo só de ciclismo, tem vezes que eu vou, saio com as minhas amigas, vou em um lugar ou outro, até porque ficar só nessa bolha não faz bem, assim, para mim eu preciso me distrair um pouco, assim como todos os outros esportes. Eu vi até uma entrevista que a Raíssa deu e perguntaram para ela, a Raíssa do skate, ai, Raíssa, como é que é? Você sai? Não sei o que. Ela falou, eu saio bastante quando eu tô em casa, eu vou aproveitar com as minhas amigas e não sei o quê. Então, eu acho que isso também é muito importante, é muito legal e faz muito bem pra gente. Então, sim, eu também tenho a minha vida social, mas tudo controlada. Quando eu tô em certo, tipo, pico de preparação, eu tenho que entender que, infelizmente, não dá. Não dá mesmo, por mais que às vezes eu queira. Só que tem os momentos, tem os dias, enfim. Maitê, tem dado tempo de tocar violão? Que eu vi no teu Instagram que você dedilhou ali, pelo menos num post, o violão, e pareceu que você tinha algum conhecimento ou é só impressão, foi truque? Não, eu fazia aula de violão, fazia toda semana antes de começar. Eu já tinha começado ciclismo, na verdade, mas eu não treinava, então eu tinha tempo para fazer aula de canto, aula de violão e essas coisas. Realmente toquei e era uma coisa que eu tava pensando, eu tava treinando esses dias, eu peguei o violão e disse, meu Deus do céu, que saudade que eu tenho de fazer aula. Se eu tivesse tempo, eu com certeza voltaria a fazer, porque era uma coisa que eu gostava bastante. Bacana. Eu vou querer voltar nesse assunto do tempo, porque já perguntei aqui para alguns jovens convidados que estiveram aqui, e eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma filha que é bem mais velha do que você já, Uhum. mas aí vai ser uma opinião meio de pai. Mas eh, se você não fosse ciclista, você e não tivesse tido um problema no joelho, né, que te fez parar com o tênis, Uhum. você acha que estaria jogando tênis ainda ou você acha que foi só uma fase, você gostava do tênis, mas nem tanto? O Brasil perdeu uma grande tenista e ganhou uma grande ciclista ou não foi isso? Então, vamos dizer que
Não graças, mas a esse problema no joelho eu vim para o ciclismo. Mas se não tivesse sido isso, eu não teria vindo para o ciclismo. Eu teria continuado no tênis, porque era um esporte que eu gostava bastante. Quem me incentivou, na verdade, quem era tenista na minha família, é o meu padrinho. Uhum. Então, ele sempre me incentivou bastante. Eu fazia aula quase todo dia. E eu teria continuado no tênis, com certeza, e não teria ido para o ciclismo. Até porque eu não teria tido esse contato com a bike. Eu teria focado realmente no tênis. Não sei se eu levaria para frente como estou levando o ciclismo. Uhum. Mas eu ia me dedicar igual, com certeza. E hoje eu tenho um representante na família aí do tênis, que é o meu primo. Ele também está aí no caminho para, não sei se para uma Olimpíada, mas está no caminho aí de começar uma carreira também. E ele fica aí representando no tênis, mas eu gostava bastante, bastante mesmo. Uhum. E você acompanha o tênis? As competições, os torneios, os rankings? Você assiste as partidas ou você foi perdendo um pouco o interesse? Então, eu nunca fui muito ligada ao tênis, assim, de conhecer os Ah, tá. atletas tanto assim, sabe? Mas hoje eu vejo, acompanho, sigo muita gente do tênis no Instagram, sigo mesmo, porque eu gosto de ver ali principalmente as meninas jogando. Acompanhei as Olimpíadas do tênis, mas não é uma coisa assim que eu conheço e posso falar a Ah, fundo tá. sobre. Uhum, entendi. Ô, Maitê, você falou aí que você segue as mulheres. Eu ia deixar esse assunto mais para frente, mas já que você tocou no assunto, já vamos falar. Queria saber a tua opinião. Você vem de uma geração completamente diferente da minha e muito provavelmente da maioria dos ouvintes. Como é que a gente teve agora um protagonismo enorme feminino nos Jogos Olímpicos, não somente no Brasil, né, com uma enxurrada de medalhas que foi maior do que a dos homens. Uhum. A conquista de medalhas do Brasil foi bem maior com as mulheres. Mas alguns símbolos interessantes, né? A quantidade de mulheres praticamente vai, para não dizer igual ao dos homens e tal, de atletas nos Jogos Olímpicos, as mulheres conquistando cada vez mais o espaço que eu sei que é devido, mas infelizmente a gente ainda tem muito a percorrer. Como é que você enxerga isso, sendo que você já nasceu num mundo onde está menos desigual? A questão do preconceito, o que você acha das mulheres conquistarem mais medalhas do que os homens? Como é que você encara isso do ponto de vista do gênero mesmo, das mulheres? Ah, eu acho que a gente tá agora numa sociedade, assim, vamos falar, que é muito gratificante para as mulheres, né? Eu acho que essa Olimpíada deu uma erguida muito grande no esporte. Falo no feminino, assim. Eu acho que a de 2028 tem a crescer mais. O, o COB, enfim, o Brasil vai investir mais. Era isso que a gente estava precisando, era isso que estava faltando. A gente sempre foi o país do futebol, do futebol, do futebol. Masculino não classificou, não estava nas Olimpíadas. E Exato. o feminino foi lá e fez um prata. É. Como que isso vai valorizar? A ginástica, isso vai crescer muito, vai crescer muito. Então, a tabela ali, a ginástica feminina, o skate, futsal, o próprio futsal, o futebol ali feminino, o vôlei. Se for ver todas essas medalhas, antes eles investir ali, claro, vai pensar, continuar pensando no masculino, sem dúvidas, mas eles vão colocar uma ênfase maior no feminino. Até porque quem trouxe essas medalhas foi o feminino. Então, eu tenho certeza que em 2028, 2032 vai aumentar muito mais o quadro de medalhas no feminino pelo tanto de suporte e apoio que o Brasil vai começar a dar. Uhum. E você, eh, já tem uma presença nas redes sociais, como quase todo mundo, né, você já tem idade para estar nas redes sociais, Uhum. e você se vê em algum momento, à medida que você for ganhando projeção nacional, de também, de alguma maneira, eh representar isso, de que as mulheres podem, não somente com o seu exemplo, mas você eventualmente verbalizando, lutando e espalhando essa mensagem, você se vê nesse papel ou ainda não pensou no assunto?
Não, com certeza, até porque o meu maior objetivo, além de estar nas Olimpíadas, além de às vezes ganhar o Mundial, é incentivar as novas gerações e principalmente o esporte feminino do Brasil, que é um objetivo meu também desde o começo, porque no ciclismo é muito complicado falar. Hoje a gente tem a Tota, que é uma grande referência, né? Admiro ela, me inspiro nela, porém, infelizmente, o nível do Brasil ainda está muito baixo para estar numa Olimpíada. A única Uhum, brasileira que estava lá é ela. Não tinha uhum, ninguém na pista, sabe? uhum, Então eu acho que além de eu estar nas Olimpíadas, é fazer com que o Brasil leve mais mulheres no ciclismo, elevar o nível do Brasil no ciclismo, sabe? Para o Brasil realmente ter um time para conseguir fazer uma medalha igual a Bélgica. A Bélgica tinha toda uma estrutura das mulheres lá, levou umas quatro, cinco, sabe? Tinha como trabalhar para que fez terceiro. aham, E o Brasil, infelizmente, não tem isso. A Tota tava lá sozinha, coitada, assim, sabe? Então, eu penso muito nisso, realmente elevar o nível do Brasil, fazer com que eles conquistem mais vagas para que seja mais referência no ciclismo, sabe? uhum. Eu vejo que os outros esportes estão conquistando os lugares deles. O vôlei ali, o futsal, estão tendo uma referência muito grande. Tinham e vão ter muito mais ainda com essas medalhas que eles trouxeram. E com Uhum. isso vai ajudar realmente o esporte no Brasil, né? Vai começar a ser mais valorizado. Tomara, tomara. E é por isso que eu também abro bastante espaço para as mulheres aqui até o final desse ano. Eu vou ter aí metade dos convidados mulheres, e no ano que vem, se der tudo certo nos meus planos, eu vou ter mais convidadas do que convidados para de alguma maneira também estar dando voz para vocês. Agora, voltando no seu contato com a bike, quando o teu pai foi atleta de atletismo, né? Você me falou, e aí ele estava Aham. parado, e aí ele resolveu voltar a correr e chamou você para ir de bicicleta ao lado dele, porque aí você já dava as suas pedaladinhas, né, ainda garotinha, e ainda levava água para ele. Foi um plano dele, você já conversou com ele a respeito, se foi um plano dele para te distrair, se você ficou chateada de ter largado o tênis, principalmente por conta de um problema no joelho, ou foi uma casualidade que ele resolveu te chamar e você foi pegando gosto para ir ao lado dele pedalando, que eu imagino que tenha sido somente no começo, nos finais de semana, né, por conta da escola, né? Não foi nada programado, nada, nada, nada. Simplesmente um dia ele colocou, era um domingo. A gente sempre pedalava aos domingos. A gente tinha costume bem no começo, que daí aqui em Rio do Sul tem uma avenida, eles fecham uma parte da via e fica livre para pedalar e tudo mais. Legal, de lazer. Exatamente. Daí a gente estava em casa um domingo de manhã, e tinha acordado e tal. Ele falou: Ah, vou ir dar uma corridinha na avenida e tal. Eu falei: Ah, eu quero ir junto, quero andar de bicicleta. Aí aquela minha bikezinha de SC, sabe? Eu falei: Ah, eu vou junto então. Vou junto então. Aí eu fui. E daí ele disse assim: Ah, leva água pra mim então. E colocou na minha cestinha. Mas um Uhum. dia lá. E no outro final de semana a gente foi de novo, no outro de novo. E todo final de semana a gente foi indo um pouco. A gente começou a ir aos sábados, domingo, enfim, sábado e domingo era o nosso programa, principalmente domingo de manhã. E daí ele ia correr. E tinha lugar que eu não conseguia mais ir com ele. Daí eu ficava parada esperando ele com a minha bicicleta. Ele ia, corria, voltava, passava a me pegar ali e a gente voltava para casa. Ele correndo ia, me deixava esperando ali e voltava para me descansar um pouco. Até Aham. hoje, até hoje, quando eu passo por esse lugar, eu falo pra ele, às vezes quando a gente vai pedalar junto, eu passo sozinho, eu penso, meu, eu ficava aqui esperando meu pai. Ele ia até lá correndo, eu ficava aqui paradinho esperando ele. Mas foi realmente pra mim me distrair, não tinha objetivo nenhum, sabe? De começar a pedalar, nada do tipo. Uhum. E o que que despertou? O que que foi essa virada de chave? O que que foi que a bicicleta te trouxe? Você já sabia andar de bicicleta? Foi ele que te ensinou? Foi o meu avô. O meu avô me deu a minha primeira bike de cestinha, também era uma da Barbie. Ele que me deu e começou, tipo, a tirar as rodinhas, ele que me ensinou. Ah, tá. Eh, e o que que foi que você que já tinha experimentado a bicicleta, o que que foi que aconteceu durante, esses acompanhamentos, essas pedaladas acompanhando o teu pai correndo, que fez você se interessar
pelo ciclismo? Porque uma coisa é a gente pedalar, né? Vai para lá, vai para cá, vai andar na ciclofaixa aí de lazer, nessa rua aí que você falou, com a cestinha, dá água pro teu pai, toma uma água de coco, sei lá. Outra coisa é você se interessar pelo esporte, pela modalidade ciclismo, né? O que foi que deu em você, ou o que você viu, o que você sentiu, que você falou, puxa, eu quero. De quem que partiu essa iniciativa? Foi teu pai que falou, filha, você está gostando tanto, vamos começar a pedalar. Como é que foi essa história? Queria que você contasse. Então, aqui em Rio do Sul tem vários grupos de pedal, né? Os amigos que saem para pedalar final de semana. E daí tem uma loja aqui, e nem a gente começou aí. Meu pai era amigo, enfim, todo final de semana a gente ia lá de manhã tomar um café, e daí de tarde vai ter tal pedal. Ah, pedal Ah, 20 legal. km, enfim. Aham, Daí eu comecei a ir nesses pedais. O meu pai já tinha comprado uma bike melhor para mim, porque daí ele uhum. começou a pedalar também. Largou a Ah, tá. corrida, largou a corrida e começou a pedalar também. Então ele Uhum. comprou uma bikezinha melhor pra mim, comprou uma pra minha irmã e uma pra ele. A minha irmã nunca ia com a gente, nunca, nunca. E eu ia, porque eu gostava muito, eu sempre andava atrás dele. Ele ia nessa loja, eu ia com ele, né? Ah, de tarde Uhum. já vai ter pedal. A gente almoçava, vinha pra casa, se arrumava e de tarde ia pro pedal. E eu achava o máximo, porque ia um monte de gente e daí eles falavam: "Nossa, mas ela leva jeito pra subir morro e tal". E isso me incentivou, sabe? As pessoas falando, daí eu comprei roupa tipo de bike, comprei roupa mais E era uma mountain específica, bike né? ainda, né? Porque Era não uma era, não era motobike. ciclismo de estrada, tá? Não, mountain bike ainda, uma trekzinha lá. Aí fui, comecei todo final de semana, e todo final de semana a gente ia pedalar com esse grupo. E daí o técnico da equipe de Rio do Sul era dono dessa loja. Ah, E legal. ele viu, daí ele me chamou para a equipe, falou dos jogos escolares e tudo mais, e daí foi onde eu fui para os jogos escolares, enfim, é onde começou. Mas foi tudo indo nessa loja e o pessoal chamando para pedalar, e eles falando: "Nossa, ela anda muito bem, ela sobe muito bem". E eu nem entendia nada, né? Só ia ali com o pai e o pai começou a perceber: não, ó, ela leva jeito e tal, e começou a investir, sabe? Cara, que legal, né? Que começo, de novo, mais um exemplo que a gente tem aqui no Brasil de um começo que foi completamente por acaso, mas tinha alguém com esse olhar, que era o dono da loja, né? Que também era que ele era? Presidente do quê? Ele é, até hoje, ele é coordenador da equipe de Rio do Sul. Isso. Coordenador da equipe de Rio do Sul, que teve esse olhar e fala: puxa, a Maitê pedala bem, vamos tentar investir nela, quer dizer, vamos investir nela, vamos, né, dar chances para ela, né? E claro, teu pai tinha condições, porque aí também você acaba sendo uma privilegiada, porque o ciclismo não é um esporte fácil, muito menos barato aqui no nosso país, né? Mas você foi descoberta assim ao acaso, numa idade também que é super bacana, né? Acho que você já entende isso tranquilamente, né? Que com Uhum. 11 anos de idade é uma idade perfeita para que você comece a praticar aí alguma modalidade esportiva de uma maneira mais séria. E que legal esses jogos escolares, estudantis, né? Ou escolares, estudantis, Escolares. escolares Jogos de escolares. Santa Catarina. Eu não sei se eu já tinha ouvido falar aqui através de algum convidado desses jogos, mas eu já dei uma pesquisada, achei um vídeo na internet falando aí dos jogos, são 3.000 e poucos estudantes, né? Não sei quantas modalidades, é um negócio super legal e que revela realmente talentos, né? Revela pessoas que seguem adiante depois da idade de participar dos jogos, que são 14 anos, né? Se eu não me engano, né? Acho que é dos 11 aos 14, alguma coisa assim. É, tem duas etapas. Tem os jogos Ah, escolares tá. de 12 a 14 e 15 a Aham. 17. Então, é duas Ah, etapas tá. diferentes. Mas enfim, no vídeo que eu achei no YouTube aí de uma televisão Uhum. local, era isso, eram crianças que agora já são adolescentes e que continuaram, que estão tendo sucesso nas suas modalidades, que é uma maneira super legal e super óbvia da gente trazer jovens para o esporte, né, através da escola, né, como a gente sabe que nos Estados Unidos faz isso de uma maneira muito, muito bacana e não é à toa que eles são a potência que são nos esportes. Mas e aí você gostou, porque aí, claro, você vai tendo resultados, as pessoas vão te elogiando, e aí você, em algum momento, esse talento natural, ele foi sendo treinado, e aí surgiu o convite do Maninho, foi isso?
Então, em 2021, daí eu participei dos Jogos Escolares, né? Tinha só eu, passei, né? Aí você mudou de, Fiquei aí você toda... mudou, quer dizer, aí você mudou de bicicleta, né? Porque você tinha participado de provas de mountain bike. Exato, exato. Conta essa Participei de parte, uma exato. prova, participei de uma prova de mountain bike. Meu Deus do céu, mais empurrei do que pedalei, né? Mas fui. Até hoje eu lembro que vergonha que eu passei. Enfim, participei. Daí meu pai pegou uma speed pra mim, comecei a andar de speed, meu Deus, até hoje, eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu subi na speed e andei flipada, foi na ciclovia lá, esse técnico me ajudando. Eu fui fazer uma curva, mas pra fazer curva hoje, eu vejo que não precisa clipar o pé, né? E eu não sei por que eu fui pular e caí, clipada. E eu falei, ué, Faz parte. eu tinha acabado de sair do colégio, era um final do dia. Daí eu fui lá testar a sapatilha, tava sujei tudo, uniforme, me sujei todo. Enfim, daí ganhei essa speed e fui para os Jogos Escolares. Nos Jogos Escolares eu classifiquei para a etapa nacional daí, que foi Uhum. no Rio de Janeiro em 2021. Mas até ali eu não treinava nada ainda. Tipo assim, andava quando meu pai saía para pedalar dia de semana, às vezes eu ia de tarde com ele, mas não era nada sério, nada focado, nada planilhado, sabe? Claro. Daí eu fui para a etapa nacional. Meu Deus, não conhecia nada. Só lembro de eu ter visto a atual campeã brasileira da época. Eu falei pro pai, pai, aquela ali é a atual campeã brasileira. Eu lembro da menina, uma menina, até hoje é uma das minhas maiores rivais. Ah, é? Que Daí, legal. aham. Daí eu falei, pai, essa daqui é a atual campeã brasileira. Daí ele falou, tudo bem, tal. Competi lá com a menina, fiz um prata e 2 bronzes. E aí despertou, né? Caramba, primeira corrida da Maitê de nível. E ela já fez um prata e um bronze. Voltei para Rio do Sul e tal. Todo mundo ali naquela euforia de caramba. Ela tem talento mesmo. Daí foi. Já era final de ano, era em novembro já. Aí tá, dezembro, férias, aquela coisa e tal. Aí em 2022 o Alair tinha uns outros meninos aqui da equipe de Rio do Sul, aqui da cidade. O Alair falou: vou chamar o Maninho, o Gustavo Freitas. Vou chamar o Maninho, vamos criar um projeto 2028. Eu era a única menina, acho que eram uns 7 meninos, eu era a única menina. E começamos a sair pra estrada. Pra estrada, eu vou pra estrada com eles. Maninho vem pra cá, faz treino camp, fica uma semana aqui com a gente. E ele ficava uma semana treinando e treinando e treinando. E eu sempre na roda dos meninos. A gente fazia vácuo de Kombi. E eu ali no meio, né? Eu dizia, Maninho, me tira daqui, eu Quantos não consigo. quilômetros, Maitê? Só para eu ter uma noção. Quanto que vocês Ah, nessa idade pedalavam? aí a gente Um já em treino? 2022 a gente rodava uns 60, 70 km já, sabe? A Aham, gente rodava legal. bastante. Aham. Aí o maninho me colocava pra fazer vácuo, eu no meio da Kombi, 2 meninos do meu lado e o resto da trás. Ah, eu pensava, vocês não. Eu falava, não fica perto de mim. E eles não, e eles queriam pegar vácuo da Kombi, né? Então eles ficavam É. bem coladinhos em mim para pegar o mais rápido possível. E eu não, eu tremia, tremia, tremia e ficava dura no guidão, assim, meu Deus do céu, eu vou cair, se eu acertar um buraco, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu falava, maninho, me tira daqui. E não, e foi. Todo dia, vácuo, vácuo, vácuo. Enfim. Daí a gente fez essa. Daí logo vinha o Nacional, né? Que foi o meu primeiro Nacional de Estrada em Uhum, 2022. E a uhum. gente fez essa preparação com o Maninho e com o técnico, o Alair. E fiz ali com os meninos e a gente foi para Palmas, em Tocantins. Daí no meu primeiro ano de infanto ali, juvenil, Aham. eu já conhecia as meninas do Rio de Janeiro, do ano anterior. Uhum. Mas foi Já sua primeira tava mais. competição de pista, de estrada, ou você já havia competido algumas provas menores? Já, não, já havia competido os Jogos Escolares, que foi no Rio, que foi estrada. Ah, tá. Entendi. Tá. Que foi estrada. E aí, como é que foi lá em Daí, Palmas? daí em Palmas eu conquistei o título de vice-campeã brasileira no contrarrelógio e ganhei o Resistência. Minha Uhum, primeira camisa foi na Resistência, em uhum. Palmas.
E daí eu já tinha outra bike, o meu pai já tinha investido mais, sabe? Já tinha trocado, tinha roda de carbono, Mas não era ainda uma era... foil ainda, né? Não, era uma Pinarello. Aham. Mas a minha primeira Speed foi uma Scott de Ah, foi? alumínio. Foi Ah, uma que Scott, legal. até hoje eu Começou falo pro bem, hein? pessoal. Até hoje eu falo pro pessoal lá, ó, minha primeira bike foi uma Scott, desde sempre. Daí, enfim, ganhei, voltei pra cá, corri mais algumas provas, fui pro Brasileiro de Pista, tive mais alguns resultados lá na pista. E foi isso. Daí foi onde eu realmente comecei a sair pra estrada sozinha, ter uma cabeça de realmente atleta, de alimentação, focar, foi em 2023. Então Porque é muito recente ainda. em 2022 foi tudo muito novo, sabe? De sair Aham. para a estrada treinar com o pessoal. Uhum. E esse projeto acabou aqui de Rio do Sul, não foi É. para frente. Não foi. Mas o objetivo para mim ficou bem claro, sabe? Eles Uhum. plantaram essa semente, por mais que hoje eu não seja mais acompanhada por ninguém deles, não tenha mais contato, enfim, mas eles plantaram essa semente e tá, vai dar frutos, Vai tá dar. dando Já tá frutos dando, já. já tá dando. É. O Maninho, eu convidei o Maninho para participar do episódio que eu gravei com o Alex. Uhum, E depois a gente acabou trocando mensagens e um dia a gente se falou e ele me contou mesmo isso. Ele falou que eu não sabia que era o seu projeto, mas ele uhum. falou que ele tinha tido um projeto que acabou acabando, acabou sendo cortado por falta de verba e que ele tá de novo segue tentando que, enfim, essa é a única maneira que a gente tem de, quer dizer, talvez seja a principal maneira que a gente tem de descobrir talentos, né? Pegar crianças como você foi quando você começou e investir, dar oportunidade, porque de novo, né? Você ainda deu sorte porque você era a única, deu sorte. Você tem o talento, né? E a dedicação. Você era a única mulher e você segue firme e forte, é, dando frutos, né? Até hoje. Mas se a gente tivesse 20, 30 Maitês, talvez a gente tivesse 4, 3, 5, 8, né? Hoje, mais ou menos na mesma situação que você, promessas para o nosso ciclismo. Então, essa iniciativa do Maninho é muito louvável e eu sei que ele segue buscando aí projetos e verba quer dizer, projetos não, né? O projeto ele já tem, ele sabe como tirar do chão, ele precisa de incentivo, ele precisa de recursos para fazer isso, como ele fez com o Alex, como ele fez com você e com tantos outros. Agora, e como é que fica a questão da vitória? Não do teu segundo nome, a vitória mesmo, a hora que você vai lá e ganha a medalha e todo mundo bate palma e você fala, caramba, eu ganhei dessas meninas. Como é que fica na sua cabeça ainda de adolescente, lidar com a sensação, com a pressão que isso depois acaba eventualmente gerando, com o fato de que você pode, né, deixar a vitória subir à sua cabeça, né? Como é que ficou? Como é que você lida com isso? Você já passou por algumas fases? Você ainda não teve que lidar com isso? Você está muito centrada? Como é que você está reagindo a tantas vitórias, ao fato de você já ser, nessa pequena idade, ter 8 campeonatos brasileiros? Ano passado foi um ano também muito importante para mim, que eu conquistei bastante títulos nacionais. Foi um ano assim realmente que virou uma chave para mim. Foi meu primeiro ano de juvenil, então era tudo muito novo. E então, assim, eu lido com essas vitórias, com essas falações que sempre vai ter, né? Tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim. Uhum, Mas assim, uma coisa que eu sempre sou muito cobrada, tanto na minha família, quanto do meu técnico, do meu treinador, das pessoas que estão trabalhando comigo, é sempre a humildade. E era uma coisa que o Maninho também sempre visava muito, a humildade. Não deixar subir para a cabeça, porque uma vez eu também já cheguei em último, já caí muito, já me machuquei muito, só que com isso tudo eu aprendi. Eu disse assim, não, mas eu quero realmente isso, então eu vou treinar para isso. Foi, tá sendo.
né? Porque eu ainda tô construindo, tudo muito em silêncio. Eu treino, eu me alimento certo, eu faço academia, eu estudo, só que eu não preciso expor isso, não preciso dizer o quanto eu sou boa nisso. O meu resultado vai falar, sabe? Então eu não chego falando, não, eu vou ganhar essa corrida porque essa corrida é pra mim, por exemplo. Eu vou lá, eu vou mostrar e tá tudo certo, eu não preciso chegar. O que que eu vou fazer com a minha adversária? Eu vou lá, eu vou dar boa sorte, eu vou incentivar ela. Porque ela se dedicando, ela treinando, ela igualando o meu nível, eu vou querer treinar cada vez mais. Eu vou querer me dedicar cada vez mais. Com isso, o nível vai subindo. E o nível subindo, a gente vai crescendo, o Brasil vai crescendo, sabe? Então eu vejo, como lidar ali com as adversárias, com a vitória. Eu levo de um jeito muito tranquilo, muito saudável, sempre cumprimento, sempre dou parabéns e sempre torço. Até porque se elas estão treinando, se elas estão se dedicando, cara, eu sei como é o processo disso. Eu sei como é duro acordar cedo todo dia. Então, tipo assim, eu dou parabéns porque realmente merecem. Se elas ganharam de mim, ou enfim, cara, elas treinaram mais que eu, então é admirável, Uhum, entende? uhum. Então eu Eu levo de uma concordo. forma. Sempre tento levar de uma forma muito tranquila. Claro, tem dias que, poxa, eu queria ganhar. Ai, por que eu não ganhei? Mas isso eu uso muito a meu favor a derrota. Muito, muito mesmo. Eu e o meu pai, no começo, meu pai era mais rígido, assim, sabe? Ai, não ganhou por quê? Não sei o quê. Hoje não. Hoje tá tudo bem, porque ele viu que eu aprendo com essas vitórias que me faz ficar muito forte. Eu volto pra casa, às vezes, quando eu perco, e digo, cara, no outro dia eu vou lá e fico 4 horas na estrada treinando, e assim eu só quero treinar, só crescer, sabe? Tipo assim, eu perdi. Só que o que, que eu vou fazer pra ganhar delas outra vez? Alimentação? Verdade, ó, a minha alimentação não tá certa. Academia? Sabe? Preciso conversar com o meu personal, a gente precisa fazer isso, isso, isso. Então eu gosto muito de usar a derrota a meu favor, porém a vitória eu sempre levo como, como um incentivo para continuar e evoluir cada vez mais, sabe? Um detalhe muito importante no Campeonato Brasileiro, eu abri uma fuga esse ano, junto com a outra atleta, que é a minha maior rival, e nós duas conversando ali na fuga e a gente falou, cara, parabéns e obrigada por estar nesse nível. Porque eu vejo tu treinando, eu vejo tu se dedicando e eu tenho cada vez mais vontade de elevar, sabe? Então, por mais que às vezes eu vou ganhar, tu vai perder, tu vai ganhar, eu vou perder, mas tá sendo saudável, É. sabe? Uhum. Eu levo como aprendizado, sabe? Eu gosto bastante dessa rivalidade que tem dentro das pistas. Bacana, parabéns, porque talvez, e aí eu sigo me surpreendendo, né, como os jovens de hoje, os adolescentes têm uma cabeça que dá a impressão que é muito mais madura do que quando eu fui adolescente e as outras gerações, porque essa é a maneira que a gente aprende, pelo menos eu demorei um pouquinho para aprender, que é a maneira como a gente deve encarar a competição, uma competição de uma maneira saudável e de uma maneira que, enfim, que no resultado todo mundo sai ganhando. Inclusive, você falando agora, não sei se você já viu ou se você já assistiu, a Jumbo Visma acabou de lançar um documentário sobre o Tour de France desse ano, chamado Renascimento, que foca no Jonas. E é nítido nesse. Você assistiu? Eu não assisti ainda, mas eu vi eles divulgando. Assiste, porque é nítido como o Pogacar é o ponto focal do Jonas, por razões óbvias, mas como graças ao graças ao Pogacar, o Jonas Vingegaard, ele se superou nesse Tour de France e tanto é que ele teve resultados fantásticos e ele fala uma hora lá, acho que eu tive os meus melhores números nessa semana e tendo passado pelo acidente e tal, né? Quem acompanha ciclismo sabe do que eu estou falando. Uhum. Então, como é bacana essa rivalidade que faz um se superar o outro, né? E a rivalidade que nós estamos tendo o prazer de acompanhar entre
o, o dinamarquês e o esloveno, é exatamente isso, né? Os dois estão, de uma maneira direta e indireta, se eh, colaborando entre si para que um seja melhor do que o outro, para que um queira ser melhor do que o outro. E isso quem ganha são eles, porque estão melhorando, e a gente que está assistindo e está tendo o privilégio de vivenciar isso. Eh, de tantos títulos que você conquistou até hoje, tem algum que se destaca na sua memória, assim, o que você mais gostou, o que significou mais para você? Então, eu acho que, sem dúvidas, foi o título de campeã de contrarrelógio desse ano. Foi o título que eu mais queria ganhar esse ano, assim, sem dúvidas, porque em 2021, 2022, desculpa, eu fiquei em segundo. 2023 eu fiz terceiro. E esse ano eu falei, último ano de juvenil, eu preciso ganhar a camiseta. Eu quero muito ganhar a camiseta. Na resistência, eu já tinha ganhado em 2022. Claro, eu queria muito ganhar a resistência, muito, sem dúvidas. Mas do contrarrelógio teve um gostinho diferente. E o tempo que eu fiz foi o mais emocionante. Porque eu bati o tempo das Júnior no mesmo trajeto. Então, para mim, o contrarrelógio foi uma prova que vai ficar muito marcada para mim, muito marcada mesmo. E eu acho que o brasileiro de pista de 2023, eu ganhei a Omnio também, foi uma prova que eu corri com a cabeça, com a inteligência, porque a gente largou com as Júnior, larga tudo junto, né? E força, querendo ou não, é uma coisa, tem a parte fisiológica e tudo mais. Então eu tive que usar realmente estratégia e cabeça e eu consegui muito bem. E foi muito legal, gostei muito daquela prova, mas sem dúvidas o contrarrelógio desse ano foi maravilhoso. No mini documentário que você lançou agora recentemente, que aliás está muito legal, já dá para perceber que você e a tua família estão pensando grande, né? Como devem, né? Eles estão investindo em você, porque foi muito bem feito, aliás, muito bacana, parabéns. Mas você diz que você gosta mesmo é de escalar, né? Você é uma ciclista que gosta de escalar. Você já foi testada em alguma competição da sua aptidão de escalar? Nessas competições, nesses brasileiros que você participou de estrada, de resistência, teve alguma etapa que tinha bastante subida? No Brasil é complicado ter provas com realmente montanha e serra. Não Uhum, tem, né? Não tem. Tem uhum, subidas, tem serras, mas nada que se iguale ao nível Europa, por exemplo. claro, aham, Mas o brasileiro tinha subida desse ano, em Palmas, tinha, mas não era subida que dava de falar, caramba, é montanheira ou só vai passar montanheira. Não. entendi. É, eu abri fuga nessa subida do brasileiro e é onde, na maioria das vezes, quando tem subida, é onde eu abro fuga. É na Aham, subida. Minha uhum, estratégia é sempre atacar em subida, porque eu vou falar, porque é o que eu realmente faço, as meninas já sabem, já percebem, sabe? aham, É, no sprint eu tô me defendendo muito bem também. É uma coisa que sempre foi o ponto fraco meu. Sempre foi sprint, mas eu tô vendo que eu tô me defendendo muito bem. Eu até tava conversando com o meu treinador, a gente conversa todo domingo, e eu tô muito contente que meus últimos resultados foram decididos no sprint e tá nítido o quanto eu evoluí, sabe? que legal. Mas uma prova que eu gosto muito, que realmente dá de falar, eu vou pra curtir, porque realmente é muita subida, é a Serra do Rio do Rastro. Ah, é uma prova que eu curto bastante, bastante, bastante. Legal. Você ainda não participou dessas franquias europeias aqui, do Giro, do Letap, agora vai ter a La Vuelta, né, uma prova que o Bruno Prada disse aqui para mim que vai ser anunciada aí em breve, que vão ser 2 dias e que vão privilegiar subidas. Essas você não participou ainda? Não participei. É porque eu acho que Letap e Giro eu tenho que ter 18, né? Eu acho que eu nem posso Ah, correr. pode Eu tenho ser. que ter Eu não me 18. recordo das regras, pode ser, pode ser. Não, mas com certeza quando eu tiver eu vou estar correndo. Nossa, essas provas, nossa, Que legal, maravilhosas. que legal. Eh, e essa vontade de se tornar profissional, você não falou isso, né, você não verbalizou isso, pelo menos não que eu tenha lido ou visto, mas você quer ser campeã mundial, você disse isso no seu mini documentário, você quer
ser uma atleta olímpica, né? Quem sabe uma campeã também. Uhum. E para isso, quase que certeza que você vai ter que se dedicar, se não profissionalmente, também profissionalmente, né? Você vai ter que ter algum trabalho e vai ter que se dedicar como as europeias fazem, né? Acho que Uhum. a Kristen Falkner fala um pouco disso. Eu ouvi um podcast também agora um pouco antigo com ela falando sobre isso, que aí teve um momento que ela resolveu trabalhar metade do período e treinar outra metade, né? 2 trabalhos, para que ela pudesse, enfim, ter um desempenho que ela acha que estava à altura do potencial dela, e no final das contas agora ela acabou de ganhar uma medalha de ouro. Eh, assim, o que você imagina que vai ser um atleta profissional, ou como é que você imagina o seu futuro? O que você quer fazer já de faculdade, que eu imagino que você já deva estar pensando um pouco sobre isso, né, ainda você está no primeiro colegial, mas, né, já no ano que vem você já vai ter que ter uma noção para no terceiro já estar mais focada. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, da sua perspectiva de futuro, do seu ponto de vista como uma ciclista profissional. Antes de eu colocar meu objetivo como atleta profissional, de ter todos almejado esses sonhos, meu objetivo era fazer medicina. Sempre gostei muito ali da área da saúde, e me especializar em pediatria, sabe? Então, era meu sonho. Como eu quero conciliar o esporte, a medicina, é complicado. Todo mundo sabe que só a medicina por si não é É, fácil, eu não vamos imagino, é. negar, e o esporte também é algo muito pesado. Então, hoje eu vejo que eu quero continuar algo na área da saúde. Eu imagino algo por nutrição ou fisioterapia, mas eu tenho como objetivo sim fazer faculdade, até porque meus pais sempre me não cobraram, mas sempre falaram, filha, o esporte, infelizmente, é uma coisa que muito imprevisível. Então a gente quer que você faça uma faculdade, que você tenha uma profissão. Para lá na frente, ok, você é atleta olímpica, você é campeã mundial, mas você precisa ter um segundo plano. Então eles querem que eu tenha uma faculdade, também é um objetivo meu, de caso não dê certo no ciclismo, no esporte, eu tenho uma faculdade de nutrição ou fisioterapia. E o que você imagina, ou o que você já sabe, que representa ser um atleta profissional? Assim, o que você imagina, como é que seria essa profissão? Você já parou para pensar nisso? Dedicar 100% do seu tempo em alimentação, descanso e treino. Para mim, esses três pilares são os mais importantes se você quer estar na ponta, se você quer ser um atleta profissional. Não adianta só comer certo, tipo, só treinar e descansar. Não, você precisa realmente estar vivendo isso. Vivendo essas três coisas, eu acho que é o mais importante, assim, sem dúvidas. Mas descansar, alimentação é 100% da alimentação. Vai do café da manhã, do café da tarde, tudo. E Uhum. treino é você treinar bike, com certeza, realmente, mas além disso tudo, tem academia, muitas vezes tem pilates. Então, esses três pilares, para mim, eu levo comigo sempre. Uhum. Apoio de algum psicólogo você já tem procurado fazer? Você ainda está pensando? Como é que você encara isso também? Que Eu também tem andado tanto na moda aí desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Eu tô vendo bastante, aí, principalmente eu vi nessas Olimpíadas, muitas atletas comentando, principalmente ali nas ginásticas, comentando sobre o acompanhamento que elas recebem. Porque eu acho que o Uhum, psicológico, se o psicológico não estiver bem, tu vai sair um dia pra treinar, tu não vai fazer teu treino com eficiência. Não uhum, adianta o teu físico não vai estar bem também, aham. sabe? É uma Então eu acho muito preparação da cabeça, né, do cérebro, né, da mente, né? é um conjunto. É a mesma coisa que se eu tiver machucado, sei lá, algum lugar, o meu joelho, minha cabeça vai, caramba, eu precisava estar treinando e eu não tô, eu tô fraturada ou algo do tipo, sabe? Então eu Uhum. acho que tudo isso é um conjunto e eu acho muito importante. O psicológico tá bom, porque ele que comanda tudo, né? Eu faço sim acompanhamento desde 2022. Que legal, que legal. Você acabou não falando, ficou aqui a curiosidade, o projeto com o Maninho em um momento acabou, aí você teve que arrumar um treinador, você continuou com Ailton, né, se eu não me engano o nome que você falou,
Como é que você aí arrumou um treinador? Tudo bem que você está no sul do Brasil, tudo bem que você está em Santa Catarina, né? Que o sul enfim, o sul é berço, né? Dos grandes ciclistas brasileiros, da grande maioria. Mas como é que você então foi procurar um treinador? Alguém indicou alguém que indicou alguém? Você está numa cidadezinha pequena, eu imagino que a base aí seja Blumenau, até para estudar, né? Se você for para uma faculdade aí no sul, acho que mais próxima aí é Blumenau. Enfim, como é que você acabou continuando sem o projeto, mas com um treinador, com um preparador, com um psicólogo ou uma psicóloga? Então, eu continuei alguns meses com o Maninho, um treinador ainda, Aham. porém, daí eu fui pro Brasileiro de Pista, e no Brasileiro de Pista tinha uma treinadora lá, a Fabiana de Assis, Uhum. Uhum. e, e o Sicora, que também foi um grande atleta, o Fernando Sicora, e eles faziam parte da equipe de Indaiatuba, e foi por eles que a gente conheceu, eu e meu pai conhecemos o Armando, mais Uhum. conhecido como Piá, o Armando Camargo. E Uhum. então eu entrei na equipe de Indaiatuba em 2023 e eu tava direto lá treinando, às vezes até vou hoje ainda, treinando, e ele que passava os treinos quando eu tava lá. E eu precisava de um treinador. E eu chamei Armando, preciso de um treinador, assim, só que ele não gosta de passar planilha, ele não passa planilha. Daí ele falou, Maite, eu tenho uma pessoa aqui que eu gosto muito, vai te mostrar o caminho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, me passa o contato. Peguei, liguei para essa pessoa aí e treino com ela de 2023 até hoje. Dá super certo, até porque quem me acompanha quando eu vou para São Paulo, lá em Dayatuba, é o Armando. Uhum. Então, o meu treinador e o meu técnico, que é o Armando, eles estão sempre se conversando. Uhum. Ah, o que que a Maitê precisa agora? Ah, a Maitê vai correr, igual agora eu vou correr a volta de Portugal. A Maitê vai correr a volta de Portugal, ela precisa treinar subida, precisa disso. Então os dois estão sempre ligados para trabalhar assim em conjunto para o meu objetivo, sabe? Que bom. E são eles e mais o Maninho que te ensinaram e continuam te ensinando os macetes de andar em pelotão, a parte psicológica de como que você deve se comportar num pelotão ou numa fuga, porque o ciclismo, né, talvez muita gente não saiba, não é só subir em cima da bicicleta e pedalar o mais rápido que você pode, né? Na prova Uhum. contra-relógio, sim, nas provas de pista depende da prova de pista, mas tem muita questão de estratégia, de como que você deve se comportar, que você agora tem que se poupar, que você pode se esforçar um pouco mais, você vai puxar, você vai ficar na roda. Como é que você tem aprendido isso? Ah, hoje dentro do pelotão, entro em uma prova, já a pessoa que mais vai ser marcada vai ser eu, né? Ainda tem esse problema, né? Ainda tem, vou ter que ir pra ponta. Não, brincadeira essa parte, mas quem me ensina esses macetes, principalmente na pista, que foi e é um grande atleta, é o Armando, Aham. o Armando Camargo. Uhum. Ele que passa toda a estratégia de corrida, e Uhum. hoje já tá sendo uma coisa involuntária, sabe? Eu entro na corrida e eu já sei o que eu tenho que fazer, com os ensinamentos que ele me passou, ele vem me passando aos poucos. Aham. Então hoje tem prova que eu vou sem ele e tá tudo bem, que eu já Aham. sei o que eu tenho que fazer, sabe? Uhum. Porque ele já vem me ensinando, eu já sei as minhas características, sei as corridas, sei as adversárias já. Então Uhum. quem me passa esses pontos é ele. Ele fica encarregado dessa parte técnica. E o meu treinador é só planilha mesmo, sabe? Uhum. Entendi. É a Como parte é que tu tá? física. Maitê, como é que tu tá? Dá de treinar? Tá, sabe? Então ele fica mais a parte física e o Armando mais com a parte é, técnica e o meu psicólogo com a parte mental, né? Que bom. É bacana, né? Você sabe que você está tendo um privilégio, né, Maitê? Então, que bom que você está aproveitando isso ao máximo e que você está levando isso super a sério. Sobre o profissionalismo, para a gente caminhar aqui já para o sprint final da nossa conversa, você não falou de rede social, né? E
E de novo houve aí li uma matéria aqui, não sei se foi na Folha de São Paulo ou no Estadão, aqui em São Paulo, sobre a quantidade de seguidores que alguns atletas que tiveram destaque brasileiros, que tiveram destaque nas Olimpíadas, ganharam de um dia para o outro, né? Acho que no Cazé TV fizeram umas Uhum. chamadas, os apresentadores falando sobre isso, vamos seguir, teve gente super influente que falou, olha, vamos seguir, não a Raíssa, porque a Raíssa já era famosa, mas outros atletas, eu não vou me lembrar aqui os nomes, e de repente, atletas que eram até então relativamente desconhecidos do grande público passaram a ter milhões de seguidores, né? E aí a matéria no jornal falava sobre isso, que esses atletas estavam ganhando da noite para o dia 500 mil seguidores ou mais, e que agora eles estavam já pensando, depois de terem conquistado alguma medalha, como que eles vão capitalizar em cima disso, porque as marcas estão buscando isso também. Se você chegar para uma marca grande e fala assim: olha, eu sou octacampeã brasileira, legal, quantos Uhum. seguidores você tem? Ah, eu tenho, acho que você está com uns 3 mil e pouquinho hoje. Eles vão te Uhum. dar um valor. Se você falar que é octacampeão brasileiro, campeã brasileira, e você tem 500 mil seguidores, eles vão te dar um outro valor. Isso é um fato, né? Eh, como é que você encara isso? O que você já pensou a respeito disso? E como é que você vai reagir a respeito disso? Eu acredito que as redes sociais é uma vitrine para os atletas, né. Eu estou vendendo o meu produto. O que que é o meu produto? Meu produto é os meus títulos, é o que eu entrego nas pistas, é as minhas vitórias. Então, eu sempre gostei muito de estar fazendo vídeo, de estar falando, de estar postando. Eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca me importei de postar coisas, sabe. Gosto mesmo. Claro, tem dias que, eu não quero, não vou postar e tal, treino, mas tem dias que eu saio animada, eu vou treinar, hoje eu vou fazer um treino, vou postar. Então eu vejo que isso é muito importante para o meu desenvolvimento, eh, como ser referência no Brasil, sabe? Porque é dali que as pessoas vão ver. Eu vou estar postando meu dia a dia, querendo ou não, é a minha história, é a minha rotina. É isso que eles querem ver, é isso que as pessoas querem ver, até para se inspirar, sabe? Eu comecei esse ano algo mais a fundo para me profissionalizar mais nesse meio de Instagram e tudo mais. Tem até umas pessoas que me orientam e me ajudam a tá melhorando isso, que é a minha vitrine, sabe. Aham. Então eu levo a sério isso, levo como um trabalho, até por conta dos patrocinadores, né, uma forma de agradecimento, porque eles me ajudam, enfim. Então eu acho muito importante mesmo, e eu acho que todo atleta não não precisa virar um blogueiro, mas sim fazer o básico, que é tá ali inspirando e agradecendo as pessoas que ajudam, então, com ele, né, nessa carreira. Uhum. Você já tem assim, na sua cabeça, ou você já conversou com as pessoas que te ajudam, qual é o tipo de imagem que você gostaria de passar? Quando as pessoas Então, lembrarem da Maitê, ciclista campeã, ela é uma mulher super legal porque ela fala isso, isso e aquilo. Você já tem uma noção disso, assim, qual que seria a imagem que você gostaria de passar? é isso que a gente está construindo. Esse ano a gente entrou ali com uma agência e tudo mais, que eles estão me Aham. ajudando a construir essa imagem. Assim Uhum. como eu uso muito o exemplo da Fadinha, porque eu acho que ela tem da minha idade, eu vendo onde ela tá hoje, é uma Legal, pessoa né, que eu vocês me têm a mesma idade. que Aham. eu me inspiro muito. Caramba, ela já tá não sei quantas medalhas olímpicas, eu me inspiro bastante. Então, é isso que a gente está tentando criar. A minha identidade, quem é a Maitê? Hoje ela é a fadinha do skate, a Maitê do ciclismo. Quem que pode ser? Entende? Então é isso que a gente está tentando criar. Eu sou nova, tenho certeza que é o caminho. Uhum. Bacana. Eh, Você falou no começo de tempo, né, e eu queria voltar antes da gente terminar com esse assunto. Você falou assim que, não sobra muito tempo, né, mas eu vou te contar uma coisa que talvez não seja segredo, você está com mais tempo do que qualquer outra fase na sua vida hoje, sabe. A gente acha que não tem tempo, eu também achava que não tinha tempo quando eu fui atleta profissional e eu comecei com 18 anos, mais tarde do que você. Mas a Uhum. gente percebe com o passar dos anos que, quando a gente é jovem ou adolescente ou um jovem adulto, é quando a gente tem mais tempo, principalmente porque a gente tem muito mais energia.
né? Você tem uma energia, que eu imagino, sendo octacampeã brasileira, que não acaba, né? E é nessas horas que a gente imagina como um pai, como uma pessoa que está com um olhar mais aberto sobre um atleta jovem, aproveita para fazer um monte de coisas, porque você ainda tem energia para isso, né? Você disse que você vai continuar estudando e você já está pensando, né, até com a ajuda dos teus pais, que não dá necessariamente para você, aqui no Brasil, viver apenas como uma ciclista, que por melhor que você seja, se você ganhar a etapa do Tour de France ou se você ganhar Tour de France, talvez o que você ganhe não vá te dar um sustento para o resto da tua vida, porque você vai viver muitos menos anos da sua vida como atleta do que você vai viver como uma ex-atleta, né, como uma atleta que não está mais em atividade, né. Eh, Você, organiza a sua agenda e você, concilia tudo, com a ajuda de alguém? Como é que você está lidando com tantos afazeres, sendo que o trabalho de atleta não é, como eu ouvi também agora recentemente, não é uma coisa que você começa às 9 da manhã ou, sei lá, às 10 da manhã e você vai até às 7 da noite, né? Você tem que ser atleta dia e noite, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que prestar atenção ao que você come, ao que você faz, ao que você deixa de fazer. Como é que você tem monitorado e organizado essa agenda que você já disse que falta tempo para fazer tudo, então você tem que ser, eh seletiva. Como é que você seleciona tudo que você tem que fazer hoje? Além das pessoas ali, treinador, técnico, psicólogo, nutricionista, personal que me acompanham nessa área, física, vamos dizer, tem dias que eu preciso arrumar horário para tudo isso. Às vezes eu tenho um compromisso a mais no colégio, mas eu tenho academia e eu tenho que treinar. Quem me ajuda muito nessa parte de, meu Deus, que horário que eu vou achar, que horas que eu posso fazer isso, como é que eu posso organizar meus dias, é a minha família, meu pai e minha mãe. Principalmente a minha mãe. Eu digo assim: "Mãe, amanhã eu tenho que estudar, eu tenho isso, eu tenho isso, o que que eu posso fazer?" Dela: "Tá, calma, tu pode ir esse horário pra academia, aí quando tu volta, tu almoça e depois tu já sai treinar." Então ela que senta comigo e diz, me ajuda a organizar tudo isso, sabe. Uhum, Até no domingo é um dia que a gente para e diz, eu digo assim: "Mãe, eu tenho tudo isso essa semana, que dia que eu posso marcar pra fazer? Que dia que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer?" Dela: "Ah, eu vou mandar mensagem aqui pra tal pessoa pra ver se tem horário." Enfim, sabe, ela me ajuda muito a organizar essas coisas. E o meu uhum. pai cuida muito do meu equipamento, né. "Pai, eu não tenho tempo de levar lá pra trocar roda, pra trocar não sei o que, não sei o quê." Ele: "Não, tudo bem, pode deixar que eu levo, trago pra casa, daí tu já sai treinar." Então eles me ajudam Aham, muito, muito, muito mesmo, sabe, nessa organização. Porque tem vezes que eu legal. fico perdida e digo: "Não vai dar tempo pra tudo." Esse apoio familiar é fundamental nessa fase que você está vivendo e que bom de novo que você tem, porque aí são, acho que unanimidade, todos os atletas que passaram por aqui, dos medalhistas aos não medalhistas, aos campeões mundiais e tal, é uma unanimidade de que o apoio familiar é sempre fundamental, principalmente nesse começo e depois quando você já é um grande atleta, também ter o respaldo da família é importantíssimo para que você se mantenha, emocionalmente mais estável, né, ou que você tenha o apoio quando você precisa. Sim. Hã, o que que você, imagina, né, se a gente for conversar com você daqui a 10 anos, e o que que você gostaria que o esporte, que o ciclismo te trouxesse? Você está pensando em deixar um legado, mas que legado que você gostaria que o ciclismo desse para você, para Maitê? Eu acho que o maior legado que eu quero deixar, assim, para as pessoas no geral, não só quem pratica esporte, mas no geral, é não desistir. É uma frase muito comum, mas que para mim sempre fica muito gravado quando eu tô passando por alguma fase complicada e pensando realmente em abrir mão e se vale a pena. Vale a pena. Quando a gente continua se dedicando e alcança o lugar mais alto do pódio, a gente olha para trás e diz: valeu a pena aquele choro, aquele sofrimento, e hoje eu tô aqui. E eu tenho certeza que quando estiver lá nas Olimpíadas, ser uma atleta olímpica, já posso ter passado por mais de 2 Olimpíadas, ter ido para mundial, eu vou olhar para trás e dizer: eu inspirei pessoas, que é o meu maior objetivo, e eu quero deixar esse legado para o Brasil de
abrir portas para as novas gerações que virem depois de mim e essas pessoas dizerem: a Maitê mudou, fez o possível para mudar o esporte e ela conseguiu. Hoje o ciclismo é referência no Brasil, sabe? Então, eu acho que esse é um dos maiores objetivos, dizer que eu consegui olhar para trás e dizer, além dos títulos que eu conquistei, eu consegui deixar legado para as próximas gerações, para virem conquistar mais títulos e mais vitórias do que eu. Acho que esse é o meu legado que eu tenho para... Vou deixar, com certeza. Eu não tenho dúvida. Agora, o que você quer receber do ciclismo? Você quer se tornar que tipo de Maitê, que mulher, que ser humano, que cidadã que você quer se tornar através do esporte? Você já parou para pensar nisso? O que o esporte te traz que você quer aproveitar e aprender e se tornar? Porque você ainda tem uma idade muito jovem, você é de uma idade muito jovem, mas o esporte ele molda muito as pessoas. E você já parou para pensar como é que tipo de mulher que você quer se tornar, tendo passado por essa experiência de ter sido uma grande ciclista, né? Estamos supondo aqui hipoteticamente daqui a 10, daqui a 15 anos. Que as mulheres olhem para mim, para as outras ciclistas que com certeza vão vir junto comigo e dizer que agradecer e mostrar que é possível, tanto as mulheres no esporte quanto elas lutarem, conquistarem os sonhos. As pessoas em si, no geral, sabe? Olhar e dizer que a gente trouxe algo diferente, a gente está conquistando algo diferente. Então eu quero ser a Maitê que inspira e traz muito, muito orgulho para o país e para as pessoas ao redor de realmente ser algo gratificante, tanto para mim quanto para todos, sabe? De fazer a diferença, ser aquela pessoa que, além de ter humildade, ser próxima, tanto de, vou dizer, fãs e Admiradores. admiradores, exatamente. De ser uma pessoa que os admiradores e fãs queiram ter por perto, queiram escutar a minha história para como chegar lá. Legal. Você vai voltar aqui então antes dos jogos, tá? De 2028, então a gente já marca, tá bom? Num período aí que você ainda não vai estar na reta final, então a gente marca, já está marcado aqui, sei lá, janeiro, fevereiro de 2028. Ô Maitê, 2028 você vai estar com 20 anos, né? Que é a idade da Tota hoje, né? O 21, acho que ela já tá, né? Tota já... Não, a Eu Tota acho já que tá com uns 24, né? Ah, A já? Tota já Então saiu eu da tô perdendo sub. as contas, Mas enfim, e você vai participar da volta a Portugal, né, que vai ser de 23 a 25 de agosto, né, então acho que a hora que esse Pô. episódio for ao ar, você já vai estar lá e tal. Você vai pela equipe de Indaiatuba, você vai sozinha? Como é que surgiu isso? Uma equipe Essa portuguesa, oportunidade super legal, né? uma equipe portuguesa me mandou um convite, a minha primeira prova na Ah, Europa. Depois do brasileiro, eles viram meus resultados, enfim, e me chamaram para correr lá, para ter a primeira opa, experiência, né? Não vou que ficar lá, meu legal. objetivo não é lá, Aham, mas eu vou ir para sentir o ritmo das meninas lá fora. claro. E ano que vem temos novidades aí na França, se Deus quiser, não posso compartilhar ainda, Uhum. mas ano que vem o caminho já tá decidido. Isso aí, tô bem Ah, contente. Maitê, que notícia boa, que legal. Aqui fora do ar você vai me contar, tá bom? Agora, para que as pessoas acompanhem, qual que é o teu Instagram mesmo, que agora me fugiu, é? É Maitê V Coelho. Ah, V Coelho, é Maitê Uhum. Vitória Coelho. Coincidentemente, você tem um Vitória no nome, né? Igual a Ana Vitória Tota Magalhães. Aham. E é isso. Muito obrigado. Fala dos seus patrocinadores, a Scott, a Royal, né? A Fala dos seus Et. patrocinadores, porque é super importante a gente dar espaço e valorizar as empresas que investem em jovens talentos como você. Pode falar. Gostaria de agradecer os meus dois maiores apoiadores, sem dúvidas, é a Scott Brasil e a Ert Uniformes, estão sempre Ah, me sim. apoiando. Maite, o que você precisa? Você precisa de tal equipamento? Você precisa do quê? Estão sempre me incentivando. Muito obrigada pelo apoio. E sem dúvidas, vou fazer um marketing aqui, né? São os melhores do mercado, né? Foil não tem erro. Para Exatamente. escalada, para plano, tudo maravilhosa. E os uniformes da ERT também são perfeitos. Tenho um carinho muito grande por todos. Então, muito obrigada.
Legal. Você precisa ouvir a história do Giancarlo, né? Quando ele já passou aqui pelo Endorfina e ele Aham. contou a história dele, depois você ouve aqui no Endorfina para você entender aí da Vou... onde que Ai, ele é veio. um querido. Eu tava Exato. semana passada, uma semana atrás, a gente tava almoçando juntos lá. Eu fui Legal. pra São Paulo, a gente tava lá. Que bom. Legal. Maitê, muito obrigado. Boa sorte na tua trajetória. É um prazer, Obrigada. foi um prazer ter te conhecido e é um prazer ter você como uma ciclista que vai sim representar a gente nos Jogos Olímpicos de 2028. Sucesso, bastante saúde e vai treinar bastante, hein, moça? Obrigada, nos encontramos em 2028. Exatamente. Obrigado, Maitê. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E é isso, espero que você também tenha gostado de mais um episódio do Endorfina com um jovem talento. Para dizer aqui os que eu me recordei, né? Durante a conversa eu falei da Nina Carvalho, falei aqui da Tota Magalhães, falei do Vinícius Rangel. Há pouco tempo eu recebi a Maia Biagioni, uma jovem futura atleta, quem sabe uma corredora de trilha, uma ciclista, uma mountain biker de apenas 10 anos, agora aqui a Maitê, de 16, gravando o seu primeiro podcast. E o bacana, como eu falei no começo, é a gente ouvir e entender com a cabeça como é que pensam esses jovens atletas, e no caso da Maitê, uma grande promessa, no caso da Nina, uma grande promessa. Essas duas estão muito determinadas, com o apoio das suas famílias, a se tornarem grandes ciclistas e a fazerem história no ciclismo nacional, assim como a Tota, assim como o Vinícius. Então, é um prazer para mim receber pessoas jovens como eles e tentar entender e ouvir e aprender também como é que pensam e quais são as opiniões dessas pessoas que são o futuro do esporte nacional, ainda mais agora nessa ressaca olímpica, né? Eu gravei esse episódio numa segunda-feira. Hoje é segunda-feira, véspera do jogo, véspera não, o dia da ressaca, né? Os Jogos Olímpicos terminaram ontem, então é legal a gente sair animado depois de uma conversa dessa e ver que tem gente aí bacana trabalhando com apoio de muitas outras pessoas para construir um futuro esportivo para o nosso Brasil, para eles primeiramente, mas construir um legado esportivo para o nosso Brasil, para as próximas gerações e para as próximas e para as próximas e por aí vai. Então, não se esqueça, dê um alô para a Maitê. Esse é o primeiro podcast dela, como eu já falei, então dê um alô para ela, dizendo o que vocês acharam, tirem dúvidas, façam perguntas. Tenho certeza de que ela vai adorar. Vamos passar a segui-la no Instagram, o Instagram dela é MaitV Coelho, mas eu vou colocar o link para o documentário dela, para o Instagram dela e para outras notícias e matérias que foram mencionadas aqui no post do episódio de hoje. Como você já sabe, o endorfinabr.com. Lá você pode ouvir esse episódio, lá você pode assistir a esse episódio. É um link do YouTube que está embedado no meu próprio site, ou se você preferir no teu celular, na tua televisão, no seu tablet, você pode assistir a esse episódio no YouTube, ou como vocês também já sabem, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, o Endorfina, há 7 anos e quase 7 anos e meio agora, está disponível em todas as plataformas de áudio que você pode imaginar. Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio do Endorfina com mais um convidado, mais uma convidada muito bacana, com uma história sensacional. Obrigado, valeu. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.